Fala galera do canal MCV Play Vasco, Matheus Gilbert na área, passando aqui para mais um vídeo de informações e notícias sobre o nosso Vascão. Peço para todos apertarem o sininho de notificação, deixar o seu like, se inscrever no canal para que você possa ficar atento e por dentro de todas as notícias e todas as informações exclusivas ou não que a gente for postar aqui no nosso canal. Todos os vídeos comigo e com o Lineker também. Nossos vídeos diários, para que você possa acompanhar e ficar informado sobre todas as notícias do Vascão. Valeu? Como eu falei, deixe o seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho de notificação, porque se a gente postar um vídeo agora, por exemplo, vai aparecer na barra do seu celular ali, videozinho novo do canal MCV Play Vasco, e você vai ficar por dentro de todas as notícias que a gente postar. Valeu? Vamos começar um vídeo falando sobre o dia de hoje, a semana do Vasco, como que está sendo a semana do Vasco de treinamentos, como foi o dia de hoje, um dia agitado, onde tivemos a chegada do angolano Lloyd Augusto pela parte da manhã, no aeroporto do Galeão, por volta ali entre 5 e 5 e pouco da manhã, 6 e pouco da manhã, o jogador chegou, vindo de Portugal, vindo de Lisboa, o jogador que acertou com o Vasco por cerca de 2,5 milhões de euros, junto ao Alanyaspor da Turquia, um jogador que está passando por exames médicos nesse exato momento, um jogador que o Vasco pretende, agora são 3h25 da tarde, que o Vasco pretende ainda inscrever ele no dia de hoje, ou seja, na quinta-feira, dia 27, que é o último dia útil para inscrições do Campeonato Carioca, para que ele possa estar disponível no jogo contra o Flamengo no sábado, ou, quem sabe, nos outros jogos, tanto da semifinal e caso o Vasco se classifique, outros jogos da final do Campeonato Carioca. E logo após a chegada de Lloyd Augusto, o Vasco apresentou dois reforços, Nuno Moreira e Benjamin Garré. O português Nuno Moreira e o atacante argentino Benjamin Garré. Nuno Moreira foi contratado pelo Vasco junto ao Casa Pia por 3,5 milhões de euros de forma parcelada. O Vasco deu de entrada ali cerca de 1,5 milhão de euros para contratar o jogador, e Benjamin Garré, que o Vasco contratou junto ao Krila Sovetov da Turquia por 2,5 milhões de euros e também de forma parcelada, também com uma entrada ali um pouco abaixo também do Nuno Moreira, mas foi um dinheiro bom que o Vasco gastou nessa janela, por volta ali de 50 milhões de reais, juntando todas as contratações. Ainda tem contratações por vir. Bryan Palacios, como eu já falei, já citei várias vezes aqui, é um jogador que o Vasco tem uma negociação encaminhada, mas para o jogador vir após o segundo jogo, ou seja, após o final do estadual do Campeonato Mineiro, onde o Atlético Mineiro está disputando, e o Vasco ainda se movimenta no mercado. O Vasco apresentou esses dois jogadores hoje de manhã no CT Moacir Barbosa, e onde os jogadores se falaram sobre sua adaptação, como foram a chegada. O Nuno Moreira revelou que conversou com o ex-técnico do Vasco, Álvaro Pacheco, sobre como é o clube, perguntou de como é a cidade, o Rio de Janeiro, o clube. O Álvaro deu boas referências ao jogador, o jogador veio para o Vasco viver esse novo desafio na vida dele, vem no melhor momento de sua carreira, tanto física, taticamente e tecnicamente. Benjamin Garré, que estava com sua esposa e suas duas filhas na sala de imprensa da Vasco TV, também falou também que já chegou acostumado. Ele é argentino, jogador sul-americano, então conhece um pouco o clima, o clima sul-americano, o clima, enfim, o Vasco vai disputar uma Copa Sul-Americana, então é sempre importante ter jogadores que conheçam a competição, conheçam o futebol sul-americano em geral, e Benjamin Garré é um desses jogadores, jogador que veio, estava na Rússia, um jogador que não joga uma partida oficial desde dezembro, que foi quando o campeonato russo, para quem não sabe, ele pausa ali nos meados de dezembro e só volta em fevereiro, por conta do frio muito alto que faz na Rússia. Inclusive o time dele, o Krila Sovetov, estava fazendo uma pré-temporada mais curta nesse mês de janeiro, que não teve jogos na Turquia, na cidade de Antalya, que é uma cidade de praia, ou seja, uma cidade de sol, verão, enfim. E o jogador está muito feliz de estar no Vasco, um jogador que mostra vontade de estar jogando logo em qualquer posição. Inclusive ele fala que está à disposição do técnico Fábio Carille para qualquer posição que ele precisar, tanto no meio, lado esquerdo, lado direito, enfim. É um jogador que vai ser importante para o Vasco nesse início de temporada. Assim, ele e o Nuno assinaram com o Vasco um contrato de 2 a 3 anos, então são jogadores que serão importantes, creio eu, durante a temporada e durante os próximos anos que virem a suceder, na verdade. E como eu falei, o Vasco vai dar entrada na documentação para inscrever o jogador Lloyd Augusto. É um jogador que o técnico
Fábio Carille gosta muito, por ter características parecidas do que ele pede desde o início quando chegou ao Vasco, que é um ponta pela direita, que seja agudo, que vá além de fundo, que seja forte fisicamente para ir e voltar, né? Fazer o papel ofensivo e defensivo, seja um jogador tático. E Lodi Augusto supre essas características. É um jogador que o Vasco paga 2,5 de euros, mais ou menos, ali pelo jogador, de forma parcelada, uma negociação que pode chegar até mais, caso ele bata algumas metas, mas é um jogador que o Vasco pretende contar com ele para o jogo contra o Flamengo, e o Vasco está fazendo um esforço enorme para inscrever ele no dia de hoje. Como eu falei, agora são 3h30, o Vasco tem até 23h59 do dia de hoje, dia de 27 de fevereiro, para inscrever um jogador, e o Vasco pretende inscrever para que ele fique à disposição do técnico Fábio Carille no jogo de sábado contra o Flamengo. Enfim, sobre negociações, sobre o dia de hoje, basicamente foi isso. Não temos muitas atualizações sobre a RJ, acho que o que tivemos, o que falamos durante a semana, a gente consegue falar justamente na live de mais tarde, no canal Mário Coelho Vasco, não nesse, só para deixar claro, esse aqui é o canal MCV Play e o outro é Mário Coelho Vasco. Então, basicamente sobre os jogadores que chegaram, é exatamente isso. O Vasco faz um treino amanhã, né, na parte na hora do almoço, assim, que é o mesmo horário que o Vasco fez o treino ontem, buscando se acostumar com o gramado sintético. Inclusive, Nuno Moreira e Garré disseram hoje que não tem restrições a esse tipo de gramado, porque já jogaram nesse tipo de gramado. Então, assim, obviamente eles têm esse período ali de adaptação, mas acho que esses 2 treinamentos vão servir para isso. E o Vasco treina amanhã no estádio Newton Santos novamente, como treinou na quarta-feira. Só não treinará hoje, porque hoje o Botafogo joga pela Recopa Sul-Americana, que enfrenta o Racing. Então, são 2 jogadores que vão, além do elenco do Vasco, vão se acostumando com o estádio, com o gramado, para que façam uma boa partida, se acostume, né? Às vezes um passe mais rápido, às vezes um passe mais lento, se acostume mesmo com o gramado. O Vasco, que muito provavelmente vai ter o desfalque do Tietê nessa partida de sábado, é um jogador que não tem uma lesão grave, mas lesionou o ligamento do joelho, não é grave, como eu disse. É um jogador que inclusive deve jogar o próximo jogo, deve ser preservado para jogar o próximo jogo. Acho a atitude correta, até porque não queremos que o jogador perca a temporada inteira por conta de um jogo de campeonato carioca. A gente viu ano passado onde a gente perde Jair e Paulinho, né, no início do ano, por conta dessa insistência de entrar com o time titular toda hora, de forçar a barra para colocar um jogador que talvez não precise. Um jogo de campeonato carioca não precisa dessa insistência veementemente, né? E é isso. O Vasco enfrenta o Flamengo às 5h45, ainda temos uma novidade sobre isso. O BEP liberou os 2 gols, as 2 arquibancadas atrás do gol, né? A norte e a sul, arquibancadas, e o estádio vai ter a sua capacidade completa. Mais de 40 mil torcedores são esperados, né, para receber Vasco e Flamengo numa semifinal, um sábado de carnaval, um horário razoavelmente bom, até porque não é muito tarde, você pode terminar de ir ao jogo e ir no Sambódromo depois, acompanhar os desfiles da escola de samba. E o Vasco espera fazer um bom jogo. Como eu disse, é um jogo onde o Vasco precisa competir, precisa vencer ou empatar para que possa levar o segundo jogo, o resultado para o segundo jogo. Caso o Vasco perca, dificilmente, acho muito complicado que o Vasco consiga tirar essa diferença do Flamengo, lembrando que o Flamengo joga por 2 resultados iguais. O que é isso? Se o Vasco vencer por 1-0 esse jogo de agora e o Flamengo vencer por 1-0 o jogo da volta, o jogo não vai aos pênaltis, o Flamengo joga por 2 resultados iguais e o Flamengo vence. Caso o Vasco vença de 1-0 hoje, né, o Vasco só passa a final caso empate o próximo jogo ou caso ganhe por 2 ou mais gols de diferença, ou ganhe, né, empate ou ganhe o próximo jogo. Caso o Flamengo vença, muito provavelmente eles estarão na final do Campeonato Carioca mais uma vez, de forma consecutiva. Valeu, galera, é isso, agradecido aí pela presença de vocês. Como eu disse, deixe o seu like, aperte o sininho de notificação. Lembrando, só um parênteses aqui que eu já estava esquecendo, anotei aqui para lembrar. O Vasco está muito perto de contratar o Bryan Palacio, como eu disse. Eu falei ontem no Twitter, para quem não me acompanha, vou deixar o meu arroba do Twitter aqui embaixo na descrição, @Gilbert10mr. Eu disse ontem no Twitter, o Vasco praticamente acertou a contratação do jogador, mas o jogador só vai poder jogar pelo Vasco depois, na janela doméstica, que abre no dia 10 de março, mais ou menos, e fecha no dia 11 de abril, uma janela de mais ou menos um mês e um dia ali.
basicamente. É uma janela doméstica brasileira para que os clubes possam aproveitar destaques de estaduais. E Bryan Palácio, apesar de não ser um destaque de estadual, ele está incluso dentro da regra dessa janela, e o Vasco muito provavelmente vai contratar o jogador a partir do dia 10 de março. Pode até contratar antes, mas só vai inscrever a partir do dia 10 de março. E é isso. Valeu, galera, tamo junto, como eu tava dizendo aqui. Se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação, deixe o seu like. É muito importante pra gente que você contribua com o canal de forma financeira também. A gente vai deixar a chave Pix aqui embaixo também. E é isso. Valeu. Tô muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Acho que tô me acostumando a falar. Caso eu obtenha alguns erros aqui na questão de fala, é porque eu não sou muito acostumado a fazer vídeos tão grandes assim. Então é isso. Valeu. Tamo junto, galera. Fique com Deus. E é isso.